Vamos então à terceira parte do capítulo 17. Vamos reler o finalzinho das palavras do Aulus da segunda parte, quando ele diz: é importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então, humildade e amor, vontade de ajudar, vontade de melhorar, vontade de crescer, o amparo divino é seguro e imediato, seja qual for a situação, a religião, a cor, o credo, não importa. O que importa é o sentimento. O ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Como sempre, é uma questão de sintonia. A pessoa recebe o passe, se sente revigorada, entra em oração, muda a sua frequência, muda o seu padrão vibratório, os algozes, os obsessores se afastam. Quando a pessoa sai da casa, volta com os pensamentos, com os sentimentos, a sua vibração normal, a sua vibração inicial, esses verdugos voltam a se acomodar ali, afins atraem afins. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos a rima. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Vamos lembrar Jesus? Quando ele dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Então precisa da receptividade, precisa da fé. Aquele que está ali precisa da sua participação para que a mudança ocorra. Ele precisa ser merecedor, ele precisa querer se modificar, ele precisa estar sintonizado com as energias, pelo menos sintonizado com o plano espiritual, para que ele possa sentir essas energias, recebê-las, transmutá-las em si e fazer com que elas magnetizem, funcionem no seu organismo. Como ele diz aqui, um templo coberto de gelo não vai sentir nenhuma luz, não vai receber nenhuma energia. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela, em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Por isso aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar à cata de auxílio
e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. Aí então nós vemos aqui que essa senhora está guardando ali o passe da Clara, e a hora que o André vai examiná-la, ele vê o corpo dela como ela está, o fígado que está com um processo de hepatite, já com uma icterícia, se apresentando uma icterícia em consequência da hepatite. Então nós vemos ele mostra aqui, descreve, né, toda a situação interior do corpo dela em frangalhos. Aí nós vamos ver aqui as palavras dele. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Como sempre, toda ação acata uma reação. Então ela se envenenou a partir da cólera, a partir da discussão do problema que ela enfrentou no recinto doméstico. Ela se envenenou com a sua raiva, com a sua ira, prejudicando assim o seu fígado, o seu corpo. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que nos acompanhava solícito, e indagou: nossa irmã estará curada? Isso é impossível, acentuou o Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Em que base se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Eu vou repetir. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes destes princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valoriza. É uma via de mão dupla. Então, aquele que tem o merecimento, que está ali com fé, ele recebe uma transfusão de energia quando ele recebe o passe. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. O passe, sim, pode ser dado à distância, dependendo da sintonia entre aquele que está enviando o passe e aquele que está recebendo. Então, se a pessoa que está à distância no hospital ou em casa, sem condições de poder ir receber um passe, normalmente as pessoas sentam ali para receber o passe como ponte, e elas, com o pensamento, retransmitem aquelas energias para aquela pessoa necessitada que, se estiver
ali com fé, mantendo o seu pensamento em oração, tiver receptiva, vai sim receber essas energias e receberá essa transfusão de energia que é o passe. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. E à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Então eles voltam ali para o salão para continuar as lições, continuar o aprendizado, e nós vimos aqui que o passe é uma transfusão de energia. É uma transfusão, quanto maior for a capacidade de recepção daquele que está ali recebendo o passe. Então a maior responsabilidade da transformação que o passe pode dar a uma pessoa é aquele que recebe, é a sua fé, é a sua receptividade, é a sua vontade de se transformar, de se melhorar, né, de se modificar. Por isso que é tão importante a reforma íntima, por isso que é tão importante a nossa mudança de dentro para fora, para que nós possamos usar todas as energias que estão à nossa volta. Desde a água fluidificada, que através da oração nós fluidificamos, do ar que nós recebemos, que neles se encontram as energias de Deus, né? As energias que nós recebemos do plano espiritual, do sol, do universo, para nos transformarem, da água, de tudo que está à nossa volta. Nós recebemos energias transformadoras, basta que nós sejamos esse dínamo transformador. Pegamos essa energia e fazemos com que ela se transfigure, nos transforme e nós, modificando o nosso entorno, modificando a nossa vibração, nós modificamos a nossa vida e através do exemplo, através do contato, acabamos modificando a vida daqueles que estão à nossa volta. Vamos continuar estudando com este livro nos domínios